Boa noite a todos que estão nos escutando em casa vendo, e que estão no salão. Então, o Batista copiou a lição. Ele nem sabia e já falou um pouco da lição de hoje, do estudo. Então, irmãos, qual foi o tema que nós estudamos há 2 semanas atrás, onde nosso irmão Isaac trouxe a mensagem na parte da manhã na escola dominical? O título. Tudo bem. Exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Os 15 tiraram o E no antigo conceito, a dona Anaí e o Lucas. O Lucas tirou um B, a dona Anaí tirou um A. Por quê? Sobre o Lucas. O Isaac, o estudo que o Isaac trouxe o título, a soberania de Deus. Então nós sabemos que Deus é tudo. Ele está no controle de tudo. Batista, você acha que Deus está no controle de tudo? Absoluta, não é? Se ele está no controle de tudo, por que José foi parar no Egito? Plano de Deus. Ele não vai mudar. E os planos de Deus são o quê? Perfeitos. Mas muitas vezes nós queremos tomar nossas decisões não querendo que seja a soberania de Deus, mas a nossa soberania. Quando José foi para o Egito, ele foi como escravo. Mas Deus já tinha um propósito para a vida dele. Como aquela criança que foi lá para o Naamã, que estava com lepra, Deus já tinha um propósito na vida daquela criança. Deus já tinha um propósito na vida de Daniel, como foi para a Babilônia. E esses propósitos aqui, tudo se cumpriu. Todos eles se cumpriu. E também tem um propósito de quê? Da igreja. Qual o propósito da igreja nesse mundo? O Batista falou que nós não podemos ser só crente aonde? É muito fácil. É muito fácil. Vamos voltar no José e Daniel. A gente vai entrar aqui no estudo, na lição, na passagem. Imagine, Batista, como todos os irmãos podem responder, um povo rebelde lá no Egito. Será que o José orava para aquele povo? Será que Daniel orava para a Babilônia? E nós? Para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para aqueles que nos perseguem, nós temos orado para a salvação deles? Não escutei? Temos? Mas todos podem falar isso? A senhora pode falar. Mas todos nós podemos falar isso? Não. Isso é uma pergunta particular. Não precisa responder, não. Isso aí é individual. Isso aí não responde, não, senão a gente vai sair daqui, não. É só para saber. Não, é porque lá na Coreia do Norte é um regime que persegue os cristãos. O povo muçulmano persegue os cristãos. Tem irmãos nossos que estão nesses países. E se o senhor não chamasse assim, Jorge, a minha soberania vai ser sobre você. Você vai lá para o Paquistão. Não, Paquistão não. O povo Afeganistão, que é melhor. Então, será que a soberania dele vai se cumprir em mim? Eu vou aceitar? Vai me mandar para lá. Mas será que eu vou fazer a diferença no Senhor? Quando o Senhor mandou José, ele já deu algo a José. Vamos lá, Gênesis 39, de 1 a 4. Né? Às vezes a gente não dá muita atenção
Mas na revista da escola dominical, todo dia tem lá, né? Orar pela cidade, pelo país, todo dia tem uma cidade diferente, um país diferente. Aracaju, Natal. Exatamente. Porque a oração, ela é ação. E ela opera grandemente. Por exemplo, vou trabalhar, estou desempregado. O que eu vou fazer? Se eu tenho um seu como Salvador, vou orar para arrumar o quê? Um trabalho. Se eu estou solteiro, vou orar para quê? Para o casamento. Segundo a vontade de Deus. E várias outras coisas. Eu vou comprar um carro, vou comprar uma moto, eu tudo tenho que levar aos pés do Senhor. Será que é vontade de eu comprar um carro? Será que é vontade de comprar uma moto? A minha esposa, ela tentou tirar a carteira de motoqueira, né, Cê? Não conseguiu. Eu vi nisso a mão de Deus. Que hoje, de repente, eu não estaria nem falando com a minha rainha aqui nesse salão. Se ela estivesse guiando uma moto. Mas está dirigindo um carro. Foi aprovada. Né, Esther? Então, tudo é um propósito de Deus, soberania de Deus. E a soberania de Deus vai ser cumprida, quer queira ou não. De um jeito ou do outro. Vamos lá ler Gênesis 39, de 1 a 4. E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava sua mão. José achou graça aos olhos e servia-o. Ele pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Até aqui. Não, peraí. Eu vejo isso mesmo. Gênesis de 1 a 4. Tudo que tinha. Então, o que o egípcio lá, que o Potifar viu nele? Deus na vida dele. Pô, mas o senhor não podia ter impedido ele de ir para o Egito? Podia, não podia? O José não fez nada de grave. Não fez nada. Mas Deus já tinha o quê? Um propósito. Então, a nossa oração, eu gosto muito de orar assim. Senhor, aonde o Senhor nos colocou para morar, para trabalhar, para se reunir, que possamos ser canal de bênção e não estátua no mundo. E não ser um parado lá sem dar fruto nenhum. E o Senhor deu uma coisa a José. Quem sabe que o Senhor deu a José? E que isso foi uma grande arma lá. Sobre os sonhos. E isso, Deus agiu na vida de José para chegar a quem? A Faraó. Mas antes de chegar a Faraó, José teve que passar para onde? Pela prisão. E na prisão, ele revelou o sonho dos dois que estavam lá presos com ele. O copeiro e o copeiro padeiro. E um se esqueceu do José. José ficou lá na cadeia ainda. Mas no tempo certo, o Faraó fez o quê? Teve um sonho. E chamou os magos dele. E ninguém pôde revelar aquele sonho, porque aquele sonho veio de Deus. De Deus. Aí lembrou, peraí, tem um rapaz lá na prisão que ele revela sonhos. Vamos lá ver então, Gênesis capítulo 40. Versículo 6 e 8. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eles estavam turbados. E eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse-lhe: não são de Deus não são as de Deus as interpretações. Contai-me, peço-vos. Esse foi os dois que estavam presos lá. Os dois contaram o sonho e José fez o quê? O Senhor capacitou ele para revelar o sonho. José tinha um propósito. Mais na frente, versículo 16
e 25, Lucas, por favor. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Versículo 25 agora. 23? Então eu anotei errado aqui. Não, desculpa. Vamos voltar lá. Capítulo 41 de Gênesis, 8 até 16. Aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhos. Isso é o faraó do Egito e todos os seus sábios. E faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que interpretasse o sonho de faraó. Então falou o copeiro mor a faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Só para dar uma paradinha aqui. Eu esqueci uma coisa de falar. Eu dificilmente falaria para o faraó sobre isso que ele vai falar agora. O faraó era o cara. E o rapaz lá, o homem lá, foi lá falar com o faraó: não, eu estou lembrando agora que lá na prisão, o rapaz revelou meu sonho. Olha a importância. Então, estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre a prisão na casa do guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, e eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos e interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele interpretou, assim mesmo foi feito a mim, e me fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o faraó e chamou a José, e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou suas vestes, e veio a faraó. E faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a faraó. Versículo 25, por favor. Então disse José a faraó, e já estou pulando, porque senão vai ficar muito extenso. E disse então José a faraó: o sonho do faraó é um só, e o que Deus há de fazer notificou a faraó. Só um minutinho agora. Então, o Senhor usou quem? José. Ele saiu da prisão correndo, fez a barba dele e foi lá. Mas ele colocou quem em primeiro lugar? Deus. Deus. E José estava ali na frente de faraó. José era escravo ainda. Mas José lembrou: não, Deus que me fez revelar. E nós vamos ver isso aonde? Vai, Batista. Vamos ver isso aonde? Essa interpretação também desses sonhos. Daniel. Parece que é o mesmo filme. A colocação de José aqui e Daniel lá na frente. E tudo tinha um propósito. A soberania de Deus vai ser cumprida. Eu vejo nesses homens a fidelidade. Eles estavam lá, mas eles eram luz naquele mundo de trevas. Luz naquele mundo de trevas. E nós? Será que somos luz nesse mundo de trevas? Cada dia que passa, o mundo está ficando pior. Quando eu conheci a minha esposa, lá em Conceição de Carangola, ela foi morar em Itaperuna. Quando eu cheguei aqui, primeira vez aqui na Barra Nazaré, falaram que essa cidade aqui parecia o paraíso. Aí eu falei: pô, não é o paraíso, porque paraíso é só a glória. Onde tem ser humano, tem pecado. E cada dia que passa, desde esses 25 anos, eu me casei, Itaperuna está ficando pior. E não vai ficar melhor em nenhum momento. Não vai ficar. O Rio de Janeiro não vai ficar melhor em nenhum momento. O mundo não vai ficar melhor em nenhum momento. O Senhor pode usar de quê? De misericórdia, de graça. De graça.
Ele pode operar grandes coisas ainda. E pode, segundo a vontade dele. O Rio de Janeiro, há uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, vou botar uns 40 anos atrás, você saía na rua, você conversava, você ia visitar os vizinhos, final de ano, as famílias se encontravam lá para ir na casa de cada um. Hoje, vocês são sitiados. Mas por que está acontecendo isso? E quem é o culpado? Sabemos que o Senhor é soberano. E onde Ele nos coloca, temos que ser o quê? Luz nesse mundo de treva. O Batista falou muito bem. Ser cristão dentro de um quatro paredes é muito fácil. Muito fácil. O Senhor, quando nos resgatou, não foi para ficar sentado no banco, não. O Lucas me falou, ide por todo mundo e prega o evangelho. Mas se ide aonde? Lá no Japão? É os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos amigos. Vimos agora, há pouco tempo, acho que deve ter uns 2 ou 3 meses, já passou, um jovem matar o pai, a mãe, o irmão, aqui em Venâncio, se não estou enganado. Aonde nós íamos ver isso? Aonde nós íamos ver isso? Ouvir isso? Que em Venâncio, uma cidade pequenininha, acho que é bem pequena, um jovem matar o pai, a mãe e o irmão. E a namorada dele, lá no outro lado, lá não sei onde, Maranhão, já arquitetando para matar o pai e a mãe. Será que o evangelho está chegando a essas pessoas? Essas crianças? Essas famílias? Será que o vizinho que mora do meu lado lá, ele tem ouvido a minha voz, eu tenho pregado para ele? A soberania de Deus está só falando para mim? Só para minha família. Será que tem um vizinho lá que tem que ouvir a palavra de Deus e nós não estamos falando para ele? José foi bênção no Egito. Daniel foi bênção na Babilônia. E para onde mesmo, Lucas? 41. 42 e 43 desse mesmo capítulo, por favor. Versículos. Agora, olha só. Vamos lá. Quem levantou José como governador? Falou. Mas tinha um quê? Um propósito, né? E esse propósito nós vemos nas lições lá atrás. Já tinha um plano. Que o José ia sustentar o povo do pai dele no Egito. As lições vem falando 2 meses atrás. E tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir de veste e de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro. Olha só que importância que tinha, e clamavam diante dele, e ajoelhai, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E ele era de um dia para o outro, ele de escravo virou o quê? O governador. Aí que tá. Deus levantou um governador para o Egito, mas foi permissão de Deus. Permissão de Deus. Exatamente. Nós vimos que José foi, depois o rei que surgiu não conhecia José, aí nasceu Moisés. E quem foi Moisés? Um dos maiores homens que viveram na terra. Então, Deus, a história mostra a soberania de Deus. Exatamente. Em tudo isso mostra a soberania de Deus. Agora tem caso que nós não queremos aceitar a soberania de Deus. Mas vai acontecer. E aonde aconteceu isso? Vou dar uma dica. A mãe tomou uma decisão, e essa decisão está no Velho Testamento. Ela nunca mais viu o filho. E o filho só viu ela quando ela foi enterrada. Quem? Rebeca.
Não é Rebeca aqui. Desculpa. Não é Rebeca, não. Rebeca? Ô, Guilherme. Desculpa, irmãos. Nosso irmão Guilherme que deu uma... Rebeca. Não, a Raquel foi outra. Esposa de Jacó. Rebeca tomou uma decisão louca. E a decisão que Rebeca tomou, ela só foi para frente por quê? Não, porque tinha um cúmplice. A gente fala assim, Lucas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se ele me apoiar, aí eu vou ter força nele. Agora, se ele não me apoiar, eu vou falar, vai ser ruim só eu sozinho, não. Tem que ter um comparsa. E Rebeca, esse plano só foi para frente porque ela aceitou, Jacó aceitou a atitude da mãe dele. E essa atitude de Jacó foi quase até o final da vida dele. As consequências dessa atitude, mas se cumprir. A atitude de Jacó foi até quase o final da vida dele, porque ele foi enganado pelos filhos dele, pelo cunhado dele, por todos ali. E no final, ainda teve um checkmate. Descobriu que José estava vivo, lá no Egito. Falaram que ele tinha morrido, aí descobre que José estava vivo. A consequência da desobediência, do pecado, mas como se cumpriu a soberania de Deus. Pode falar. De ter muito cuidado nas nossas escolhas, porque através das nossas escolhas nós podemos sofrer os danos, as consequências. O Senhor Deus é misericordioso. Corretamente. Mas não deixamos de sofrer as consequências das nossas escolhas. Exatamente. E um ato, sem esquecer de José, antes de ir para Daniel, José não tratou mal com mal. Ele tratou mal com bem. E quantas vezes nós procuramos vingança? Eu não estou falando do mundo, não. Estou falando nós mesmo, como cristãos, muitas vezes procurando vingança. Eu tenho uma irmã em Cristo, que eu conheço, ela bota umas coisas no Facebook, uma coisa tão desagradável que ela bota. Ela não é daqui de Itaperuna, não. Já estou falando, não é daqui. Que bota uma coisa da irmã dela discutindo, chamando a irmã dela de várias coisas, e a irmã dela só ensinando, fala assim, ela veio de ela mesma veio de apaziguar, não, ela está criando mais discórdia, mais ódio da irmã dela, se ela está vendo isso no Facebook, porque é aberto para todo mundo ver. Não é uma mulher sábia. E nós tomamos decisões loucas. E José foi vendido como escravo. Ele saiu do pai dele, da família dele, para um país, uma nação totalmente diferente, cultura diferente. Mas em nenhum momento da história de José, como da história de Daniel, nós vemos eles murmurarem, se queixarem. Que há entre a soberania de Deus e as escolhas humanas. Por quê? Foi do propósito de Deus que Jesus fosse morto na cruz. Deus matou Cristo na cruz. Só que, por outro lado, os humanos que levaram ele até a cruz também são culpados. Os judeus são chamados na Bíblia algumas vezes, são acusados de ter matado Jesus. Algumas vezes na Bíblia fala assim com ele, né? Então é a dualidade. Mesmo sendo a soberania de Deus que José fosse levado por Egito, os irmãos dele, por exemplo, que jogaram ele na cova, ainda são culpados, ainda sofrem a consequência dos atos, igual a Dona Nair falou, apesar disso tudo estar dentro dos planos de Deus. Exatamente. Perfeito. Perfeito. E nós? A soberania de Deus está sendo cumprida na nossa vida? Tá. De um jeito ou do outro. Ou vamos colher frutos bons, ou vamos colher frutos maus por nossa desobediência. Mas vai ser cumprido. É uma grande dificuldade para nós em relação à soberania de Deus, é
entender como que Deus pode ser soberano com tanta coisa acontecendo de ruim. Quando a gente conhece o início, o meio e o final da história, é fácil da gente pensar que Deus estava soberano ali sobre José, ele sabe o que aconteceu no final. Mas a grande dificuldade é quando a gente está no meio da história. Quando pensar assim, o que José passou pela cabeça dele quando ele foi jogado no buraco, né? Então esse é o grande questionamento de Abacuque, né? Que ele estava querendo saber como é que Deus era soberano com tanta destruição acontecendo. Mas aí é que a gente consegue, né? Pelas histórias a gente já conhece, a gente consegue ter esperança em Deus. Saber que a gente pode esperar nele. Da mesma forma que Abacuque no final do livro também termina esperando em Deus. O Ismael tirou 10. 10 não, 20, né? 20. Então, o Ismael fez lembrar agora uma coisa. Quem tá com a Bíblia aí na mão? Todo mundo aqui tem Bíblia, né? Não, é só falar. Nós somos privilegiados. Presta aqui, Guilherme, por favor. Que nós sabemos o começo, o meio e o fim. Como o Ismael falou aqui, nós somos privilegiados. Que já temos tudo aqui traçado, aqui, tudo feito nas nossas mãos. E nós só erramos porque queremos. Por exemplo, o nosso país está nesse caos. Lado direito e lado esquerdo. Mas Deus não está soberano nisso? Ou não? Pensa o que vocês vão falar. Deus está sendo soberano no nosso país hoje? Não. Está sendo. Mas nós estamos aceitando a soberania de Deus? No caso de José, os irmãos dele, a soberania de Deus era mandar ele para lá, mas precisava dos irmãos ter sido mal para eles. Então, Deus aproveita situações e transforma. Porque, na verdade, aquilo ali foi um pecado que os irmãos dele fizeram. Foi. Não precisava, uma maldade, aquilo não precisava ter acontecido. Porque Deus ia providenciar outro plano para ele chegar lá. Então a gente tem que ver que Deus transforma circunstâncias. Não é Então. que Deus aprovou a atitude dos irmãos, não. Não precisava de chegar àquele ponto. De jeito nenhum. Porque Deus ia querer que os irmãos jogassem. Mas Deus quer mostrar para o homem, Não é? Eu acho que qual é o coração humano. E outra coisa, que Deus é Deus em todo momento. A neta da Catarina está lá no Rio de Janeiro, num local chamado Lixão, né? O Lixão não é porque é Lixão, não. É o local que chama Lixão mesmo. Gramacho. Não, lá tem um lugar chamado Lixão. Tem um lixão. Então, a soberania de Deus dela está sendo cumprida na neta da Catarina. O irmão Hélito, está lá com os índios, né? Agora, a soberania de Deus dele está sendo cumprida no Senhor. Agora, quando... Vamos voltar à pergunta então, mas do Brasil. A soberania de Deus está sendo cumprida aqui? Tá, de um jeito já. Porque quando o Senhor fala assim, nenhuma autoridade é composta se não for por quem? Pessoal, permissão de Deus. E que é a ordem que o Senhor dá para nós como igreja? Fazer o quê? Orar. Para ter paz para governar. E nós estamos orando, vamos falar a verdade. Isso não precisa responder, não. Nós estamos orando verdadeiramente para esses homens. Não precisa responder. Para esses homens na eminência. Nós estamos orando para aquele presidente lá, aquele general lá da Venezuela, para a salvação dele. Nós estamos orando para aquele norte-coreano lá, da Coreia do Norte, pela salvação dele. Nós estamos orando para os traficantes que estão presos, para os homicidas, para os destrupadores. Nós estamos orando para essas pessoas, para a salvação deles. Pode falar, Afonso. Fazer uma distinção.
soberano para o seu povo, aquele que reconhece a soberania dele e é fiel a ele e tem comunhão com ele. Agora, quanto às autoridades incrédulas, Deus permite. Deus é soberano, ele permite. Mas ele não é soberano sobre eles. Deus é soberano sobre o seu povo, aqueles que realmente creem nele e têm ele como soberano. Mas ele é soberano em permitir o que acontece no mundo. Mas a intimidade do crente, do cristão com Deus na soberania é individual. E aí sim, existe a soberania de Deus naqueles que temem a Deus e querem obedecer a Deus. Então, o Ismael trouxe o estudo do rei, que o Jeremias foi lá, falou para ele 3 vezes, não foi, Ismael? E ele não obedeceu. Mas ele tinha um privilégio que Jeremias foi lá, falou para ele, se entrega, você vai para o cativeiro, não é isso, Ismael? E você vai voltar. O que ele fez? Foi rebelde. Mas a soberania de Deus prevaleceu. Porque o Senhor falou, se você vai morrer. Ele fez o quê? Ele morreu. Não, ele foi furado os olhos deles. Os filhos deles morreram. Foi tudo. E outra coisa, no Velho Testamento nós vemos muito isso, né? Povos que o Senhor levantou para disciplinar quem? O povo de Israel. Se cumpriu a soberania de Deus. Os 70 anos no cativeiro foi a permissão de Deus. Mas Deus já falou, eles vão sair do cativeiro. Mas usou várias nações para disciplinar o povo de Israel. E nós também. O Senhor também, às vezes, nos dá um sacode para sair desse comodismo, nesse ritualismo que nós temos, está tendo. Hoje, o evangelho pregado, vemos que há muita diferença. Você não sabe o que você vai encontrar. O Senhor falou assim, o Senhor falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas qual é o evangelho que nós estamos levando na soberania de Deus? É o da prosperidade? O das curas? Bem materiais? Não é isso. E vemos, quando nós desobedecemos o Senhor, não, Senhor, eu agora vou achar do meu jeito. Você pode fazer o teu jeito, mas a soberania de Deus vai ser cumprida, de um jeito ou do outro. Pode falar, Guilherme. Na vida de Sansão, por exemplo, que para ele deveria libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Só que neste meio campo, ele acabou indo não tão certo na vida dele, né? Mas Deus cumpriu a soberania dele, só que de uma forma ruim. Aí a gente pode pensar o quê? Que Deus é soberano, se ele determinar que, por exemplo, a casa de oração vai ser muito próspera, é uma lógica muito ruim, né? Mas eu acho que o pessoal entendeu, né? Às vezes Deus determinou uma coisa, só que você pode estar a favor daquilo e colaborar com a soberania de Deus, ou estar contra e pecar, como foi, por exemplo, o caso de Sansão. Ele pecando, foi cumprido, né? O povo de Israel foi liberto pelas mãos dele, ou seja, a soberania de Deus se cumpriu dele. Exatamente, muito bem lembrado. Vai se cumprir de qualquer jeito. Como o Senhor deu aquela ordem o profeta para ir em Nínive pregar o evangelho, o Jonas. Mesmo se ele não tivesse ido, ele não queria ir, tanto que eles má vontade, jogaram ele no mar, mas mesmo assim ele foi. Foi a misericórdia de Deus, porque, veja lá, o Senhor fala para nós, na Bíblia, que o Senhor não tem prazer na morte de quem? Por que a morte do ímpio? Porque nós sabemos aonde vai passar o ímpio. Aonde, Guilherme, o ímpio vai passar a sua eternidade? Lago de fogo. Lago de fogo. Agora imagine. Vai ficar, exatamente. Bem lembrado, Levi. Vai ficar no lago de fogo de eternidade a eternidade. Não tem fim. Agora, se nós sabemos que meu irmão, meus vizinhos ainda não têm Cristo,
e eu fico acomodado nessa situação, eu sou pior que essas pessoas do mundo. Se eu sei que meu vizinho não tem Cristo e eu fico brincando de igreja, fico brincando, vou todo domingo ao culto, amei, e fico para lá e para cá, onde bilhões de vidas estão morrendo aí, sabemos que vai para o inferno, e nós não estamos cumprindo a soberania de Deus de pregar o Evangelho, de fazer luz nesse mundo de trevas. José saiu do Egito, saiu da terra dele e foi luz. Imagine quantas pessoas se converteram através, não fala ali, do testemunho de José. Daniel na Babilônia e seus amigos foi luz. Imagine, Daniel lá, quantas pessoas devem ter tomado uma decisão ao lado de Cristo, nosso Deus. Nabucodonosor mesmo reconheceu o Senhor como Salvador dele. Naamã, aquela garota que foi falar para ele, vai lá no profeta, ele foi curado, quando voltou, antes de voltar ainda pegou um pouquinho de terra lá, para lembrar de Israel, levou para a terra dele. Imagine, aquelas pessoas, esses homens iam tudo para o inferno. Mas Daniel, José, como tantos outros do passado, como também atualizado no presente, a servo do Senhor sendo fiéis, anunciando, cumprindo a soberania de Deus. Ele pediu primeiro. Você falou aí da ordem do Senhor Jesus, né, na grande comissão. E é interessante que antes dele dar essa ordem, ele fala lá, né, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então a gente está indo sob a autoridade dele, sob a soberania dele. Então a gente já tem garantido, já tem essa garantia. Tá vendo? Mais uma nota boa para o Ismael. A soberania de Deus. Se tiver água de coco, você traz, por favor. Então a soberania de Deus vai cumprir. Você citou. O nosso problema, às vezes, como cristão, é que a gente quer escolher quem nós julgamos ser digno ou não de ouvir o evangelho ou de vir se converter. É o mesmo erro de Jonas, que você citou aí. Eu pregar para aquele povo lá de Nínive? Vou pregar para eles, não. É o mesmo erro que a gente comete às vezes. Aquele vizinho ali, ele não vale nada. Eu não vou nem perder o tempo de pregar para ele. Esse é o nosso erro muitas vezes. Muito bem lembrado, Lu. Então, imagine se as pessoas pensassem isso de mim. Um dia foi pregado o evangelho para mim e para várias pessoas. E eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, tomei uma decisão. Imagine se aquele irmão não tivesse pregado para mim, ou para cada um de nós aqui. Muitos aqui nasceram em lares cristãos. Foram criados desde criancinha, como é que fala? Desde berço. O Guilherme foi criado de berço, o Tiago foi criado de berço. A Esté, minha esposa, a dona Aida, não sei, eu conheço assim. Não. Então, muitas pessoas foram criadas de berço, ouvindo a palavra. Mas eu nunca só fui ouvir muito tempo depois. E graças a Deus, meus pais, mesmo na época, ele não era crente, mas nunca nos proibiu, como criança, de assistir um culto quando era criança. Eu agradeço muito aos meus pais que eu tive. Eles não proibiram. Graças a Deus, depois eles se converteram. E minha mãe, quando se converteu, me fez um convite para uma reunião lá onde ela se converteu, que foi no trabalho dos irmãos lá no Andaraí, onde Batista, Celeste, conhece. E ali eu tomei uma decisão. Se eu não tivesse tomado uma decisão, e se eu morresse depois de uma hora, sem Cristo, eu ia para o inferno, estaria lá no inferno. Então eu agradeço muito a Deus que ainda tem irmãos sendo fiel ao Senhor. Como nós somos fiéis ao Senhor. Se nós estamos aqui e essas portas estão abertas, é para quê? Domingo após domingo. Para anunciar, para ser luz nesse mundo de trevas, sem fazer distinção. Sem fazer distinção de A, B, C, D, E, F, G, H e J. A distinção nós não podemos fazer.
posição, muda de postura, muda de vida. E se você passar uma peneira, você vai encontrar gente dentro da denominação dos chamados cristãos que não são ainda crentes. Então, a percepção é necessária para aqueles que creem em Cristo, para não misturar bode com ovelha. Eu não vou entrar nem Daniel, mas eu não posso afirmar isso porque a decisão é uma decisão individual. Eu não posso falar se quem é salvo ou não. Então, assim, isso é uma decisão individual, entendeu? Que não está ligado à videira, vai ser cortado. Então, é por aí. Mas isso é muito complicado falar assim que a pessoa que está aqui dentro ou na igreja que não mas isso não é o assunto que nós estamos tratando, tratamos da soberania de Deus. Mas alguém quer dar falar alguma coisa? Mostrar mais um caso da Bíblia que mostra a soberania de Deus é quando Paulo vai sofrer o naufrágio e ele diz que nenhum homem seria morto naquele dia. E o barco naufraga, né? E ele tinha falado, Deus foi da soberania de Deus que ninguém ia morrer naquele dia. Só que os homens ainda deveriam nadar e se esforçar até chegar na terra. Mas aí a gente vê a dualidade, que às vezes a gente não consegue entender essa tensão que tem entre a soberania de Deus e as atitudes humanas. E se os homens não nadassem, ficassem boiando, Deus falou que eu não vou morrer mesmo, a gente não sabe, né? Mas talvez Deus salvaria ele de outra forma. Mas a gente pode escolher se a gente colabora com isso, né? Igual Faraó, por exemplo. Deus endureceu o coração de Faraó. Então o Faraó não tem culpa se foi Deus que endureceu. Mas a gente vê que a culpa foi do Faraó, mas também Deus endureceu. É uma coisa que às vezes a gente não consegue encaixar tanto, né? Mas a soberania de Deus poderia ter se cumprido com o Faraó libertando o povo. Só que o Faraó escolheu ficar contra a soberania. Foi cumprida a soberania, mas Faraó foi culpado, né? Eu acho que foi a pessoa mais privilegiada que teve, de tantos sinais que se fez no Egito, e ele não quis aceitar Faraó no tempo de Moisés. Mas é isso, irmãos, que realmente possamos estar firmes e cumprindo a soberania de Deus nas nossas vidas. Que possamos fazer a diferença enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos nesse mundo. Que as pessoas possam ver em nós, e nós também não podemos ficar parados. Uma coisa que eu lembrei agora. Soberania de Deus. Como é que Deus age? Daqui não precisa responder. Há 10 anos atrás, quem ia lá no Horto Florestal evangelizar? Quem? Há 10 anos atrás, quem ia no Morro do Castelo, ou no Horto Florestal, em outros bairros aqui por cima do morro? Não, aí é tempo do Batista. Não, então. Não, estou falando de 10 anos para cá. Estou falando 10 anos. Então, uma das conversas que eu tive lá com um rapaz lá foi através do Marcos, filho do seu Silvio Aurélio, que ele teve essa ideia de entregar folheto lá na seringueira. Aí da seringueira viemos andando, que eu vim conhecer Itaperuna por cima. O Ismael, a gente ia muito, eu, Ismael, o Anderson participou ainda, os adolescentes, a Débora, a Sabrina e outros mais, o Caio, não sei se o Caio participou, o Davi Meirelles, mas então, a soberania de Deus se fez ali em cima, que hoje tem o quê? Um ponto da esquerda lá em cima, que não tinha. Então Deus usou o Marco, filho do seu Silvio Aurélio, e concretizou esse trabalho. E uma das conversas que nós tivemos com o rapaz lá, nesse dia estava só eu e o Marco, filho do seu Silvio. Ele falou assim: por que você está aqui em cima? Não, a gente está entregando folheto. Mas lá de baixo ninguém vem aqui em cima entregar folheto. Não sei se o Marco estava
Lá de baixo, ninguém vem aqui em cima entregar folheto, parece que o pessoal tem medo da gente. Como é que pode escutar isso nos dias atuais? A igreja não pode ter medo. Podemos se resguardar, várias coisas. Mas medo? Não pode ter medo. As portas têm que estar abertas. A igreja primitiva, quando foi perseguida lá, tempo de Pedro, João, as portas não ficaram fechadas. As portas da igreja tem que ficar perto, porque tem muita gente, o quê? Doente aí nesse mundo, que precisa ser salvas. E só vai ser salva se nós pregarmos e cumprir a soberania de Deus. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Obrigado, irmãos.